Olá pessoal, tudo bem? Olha só galera, essa é a nossa primeira aula, é a nossa primeira aula de obstetrícia, certo? Então é uma aula que dá introdução a todos os assuntos que nós iremos trabalhar, tá? É uma aula bem conceitual, onde nós já trabalhamos ali a parte do sistema genital feminino, né? Conhecemos o útero, a vagina, os ovários, então essa aula é bem importante para que nós podemos entender as outras aulas que virão na disciplina. Beleza? Vamos dar seguimento aqui. Olha só, galera, como eu falei, nós vamos começar falando sobre o sistema genital feminino. O que é o sistema genital? É o sistema reprodutor feminino, tá? Nessa aula a gente vai conhecer sobre a vagina, sobre o útero, sobre o ovário, sobre as trompas de falópio, tá? Então, todo esse conjunto de órgãos femininos a gente chama de sistema genital feminino. Beleza? Olha só, o sistema genital feminino, ele vai ser dividido em duas partes. Uma que a gente chama de genitália externa e interna, ou seja, o sistema genital feminino ele tem uma genitália no meio externo, parte exterior, e uma genitália interna, que fica órgãos da cavidade interna. A genitália externa, ela é também chamada de vulva, pode ser estudado em conjunto com o períneo, constituindo a região vulvo-perineal, tá bom? Então, a região de fora ali da genitália, ela também pode ser chamada de vulva, certo? A vulva, pessoal, inclui as seguintes estruturas. Essas estruturas aqui que estão com pontinhos são aquelas estruturas que fazem parte da genitália externa, que também são chamadas de vulva. Tem um monte de Vênus, pênil ou monte púbico, pregas tegumentárias ou formações labiais. A gente vai encontrar também grandes lábios, pequenos lábios, tá? Encontramos grandes lábios e pequenos lábios. Espaço interlabial ou fenda vulvar. Aí nessa região a gente encontra o vestíbulo, meato uretral, onde tem a ocorrência de passagem de sonda, introito vaginal e ímã. Ainda, pessoal, na genitália externa, né, feminina, a gente vai encontrar alguns órgãos que são chamados de órgãos eréteis, né, que é o clitóris e bulbo vestibulares, tá? Nessa região externa também da vagina, nós vamos encontrar algumas glândulas acessórias, como por exemplo as glândulas parauretrais, que são chamadas de Skene, né? E vulvovaginais, que são chamadas de Bartolini, tá? Qual a função dessas glândulas, pessoal? Essas glândulas elas vão produzir ali uma lubrificação, tá? Essa lubrificação vai servir ali no momento de o ato sexual, né? Onde vai estar produzindo ali uma lubrificação para reduzir a situação de atrito. Beleza? Então, quando eu falo de genitália externa feminina, estou falando da região ali de fora da vagina, tá? Que é também chamada de vulva. Beleza? Aqui nessa imagem a gente pode entender melhor. Vou aproximar bem aqui, olha. Clitóris, né? Essa parte bem de cima ali, o clitóris. Aí a vagina também, a parte externa, a gente tem aqui, ó, grandes lábios, tá? E pequenos lábios. Aí bem aqui embaixo, essa região é a região do períneo, que a gente fala. Aqui eu tenho ânus e aqui eu tenho períneo. Esse períneo, pessoal, quando a mulher vai fazer ali o parto, quando o bebê é muito grande, ele não consegue passar no canal vaginal, ela faz uma episiotomia, ela faz um corte bem nessa região aqui para que o canal vaginal ele possa aumentar e o bebê ele passe ali com uma facilidade melhor, tá? Aí eu tenho aqui, ó, região de clitóris, né? Essa parte aqui a gente chama de monte pubiano, certo? Aqui eu tenho a uretra, bem aqui essa região é a uretra, onde eu vou
passar a sonda, certo? Aí eu tenho grandes lábios e pequenos lábios. Grandes lábios são as partes de fora, tá? E pequeno lábios é a parte de dentro. Beleza? Olha aqui, ó. Lábio maior, grandes lábios. E esse aqui eu tenho lábio menor, que é os pequenos lábios, tá? Então, todo esse aspecto aqui, pessoal, ele compõe a genitália feminina externa, tá? Que é também chamado de vulva. Beleza? Por que nós precisamos entender isso, pessoal? Porque são estruturas do sistema reprodutor feminino. Então, só repetindo, o sistema genital feminino ele é dividido em genitália externa e genitália interna. A genitália externa é essa aqui, ó, toda essa região aqui que a gente chama também de vulva. A interna nós ainda vamos chegar lá, certo? Vamos continuar. A vulva, pessoal, representa a entrada da vagina e, em condições normais, cobre e protege o meato uretral. A porção externa da vulva está coberta por um tipo especial de pele, rica em folículos pilosos, né, como a gente viu ali os pelos, os montes pubianos, glândulas sebáceas e sudoríparas. Internamente, a partir dos pequenos lábios, a pele se modifica, tem umidade acentuada e não mais apresenta pelos. Os grandes lábios se continuam em direção ao períneo para formar a linha média, tá? Foi isso aqui que eu falei, ó. Isso aqui são os grandes lábios. Eles vão em direção ao períneo para formar essa linha aqui que a gente chama de linha média. E bem aqui a gente tem a região do períneo. Positivo. Vamos continuar aqui. As glândulas parauretrais de Skene, homólogas da próstata masculina, têm seus orifícios externos localizados lateroposteriormente ao meato uretral. As glândulas vulvovaginal de Bartolini se localizam de cada lado do introito vaginal, apresentando orifícios na parte posterior do vestíbulo, entre os pequenos lábios e o ímen, tá? Corresponde às glândulas pulbo-uretrais no sexo masculino e secretam muco, especialmente durante o ato sexual. Olha só, o que seria esse ímen aqui, pessoal? O ímen, eles vão ser encontrados apenas nas mulheres virgens. A partir do momento que a mulher ela tem essa primeira relação sexual, ela perde esse ímen aqui. Beleza? Esse ímen é como se fosse uma película, que ele fica ali na região de canal vaginal. Tá? Vamos lá. Aí que a gente tem um períneo, né? Como a gente viu, o períneo ele fica ali entre o canal vaginal e o ânus. Ele é um conjunto de partes moles que fecha inferiormente a cavidade pélvica. Beleza? Agora a gente vai ver a genitália interna feminina. A genitália interna feminina é, digamos assim, uma da parte principal do nosso sistema reprodutor feminino. É um longo canal que se estende da superfície externa até a cavidade peritoneal. É composto pela vagina, útero, tubas uterinas e ovários. A gente vai ver cada um desses e vamos perceber que cada um desses tem uma função muito importante, né, para o desenvolvimento de um embrião e para o desenvolvimento de um feto. Beleza? Vamos ver começando pela vagina, tá? A vagina ela é um órgão de cópula destinado a receber o pênis e um sêmen ejaculado durante o coito. O útero ele vai reter o óvulo fecundado, possibilitando o crescimento e desenvolvimento. E expulsa quando está maduro, ou seja, quando esse ovo, quando esse embrião, quando esse feto estiver maduro, o útero ele vai expulsar, né, através do processo que a gente chama de parto. As tubas uterinas, né, elas recolhem na superfície do ovário e conduzem ao útero. E os ovários, a função dele vai ser o que, pessoal? Produzir os óvulos. São dentro dos óvulos que irão se desenvolver a função do óvulo com o espermatozoide,
né? O óvulo ele tem função ali de desenvolvimento embrionário, tá? A vagina. Bora começar falando também aqui da vagina. Nós já vimos bem superficial, agora a gente vai se aprofundar mais. A vagina é um canal que se interpõe da vulva até o útero na mulher virgem. A sua abertura inferior, introito ou ósteo vaginal, é provida do ímen. Foi como eu falei para vocês, o ímen é aquela película encontrada em mulheres virgens. Em torno do introito estão localizados os músculos bulbo-cavernosos ou constritores da vagina, que são os músculos. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, tá? O útero ele vai ser composto por 3 camadas. Presta atenção, isso aqui é questão de prova. O útero tem quantas camadas? 3. A camada externa dele a gente chama de perimétrio, tá? A camada do meio do útero a gente chama de miométrio. E a camada mais interna do útero a gente chama de endométrio. Então, quantas camadas tem o útero? 3. O útero é constituído por 2 partes, né? Quando a gente fala ele de divisão, o colo e o corpo. Aí mais na frente eu vou estar mostrando para vocês sobre o colo e o corpo do útero. O colo, ou serve-se a porção caudal. Acima continua-se como corpo uterino, sendo o ponto de junção nomeado de istmo. Olha só, galera, aqui, ó. Vou mostrar a imagem bacaninha do útero para vocês terem o entendimento, tá bom? Olha só. Isso aqui, pessoal, é o colo do útero, tá? Essa parte aqui é o colo do útero. Beleza? Colo do útero. Aqui para cima a gente tem o que? O corpo do útero. Então, colo do útero e corpo do útero. Por exemplo, ali quando a mulher vai fazer o PCCU, é coletado dessa região aqui, ó. Uma secreçãozinha para fazer o exame de PCCU, que é o colo do útero. E para cá a gente tem um corpo. E algumas literaturas dividem o útero também em 3 partes, que é essa aqui que aparece, que é o fundo do útero. Então, eu posso dizer que o útero ele pode ser dividido tanto em 2 partes como em 3. Se eu falar que ele é dividido em 2 partes, eu tenho aqui colo e corpo. E eu tenho também em 3 partes que aparece o que? O fundo do útero. Aqui eu tenho o canal vaginal, né? Aqui eu tenho as trompas de Falópio, que são as tubas uterinas, uma de um lado e uma de outro. E eu tenho também aqui o ovário, tá? Eles produzem o que? Os óvulos. O ovário produz esse óvulo vem para cá, ó. Ele fica mais ou menos bem aqui. A mulher teve relação sexual, né? Esse espermatozoide entra aqui pelo canal vaginal e vai se encontrar bem aqui com esse óvulo que foi produzido pelo ovário. Esses dois vão segurar na mão do outro, eles vão andar para cá, ó, aqui para o corpo do útero e vão se desenvolver. Então, o embrião ele se desenvolve dentro do útero. O útero ele tem quantas camadas? 3. Uma chamada de perimétrio, que é a externa, o miométrio é do meio, o endométrio é a de dentro. Beleza? Bem interessante. Aqui, né? Melhor entendendo, essa imagem aqui representa a tuba uterina. Olha, isso aqui, pessoal, é a tuba uterina. Isso aqui é os ovários. Aqui dentro são produzidos os óvulos, né? Esses óvulos vêm, eles vão se encontrar bem aqui, ó, na região de ampola com o espermatozoide. Então, a mulher teve a relação sexual, esses espermatozoides vão por aqui e vão se encontrar aproximadamente aqui na região da ampola da tuba uterina. Beleza? Aqui eu tenho o ovário, olha só como é o ovário por dentro. Ele vem se desenvolvendo até produzir um óvulo. Ele fica na pontinha aqui das tubas uterinas. Beleza? Vamos ver aqui um pouquinho sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas se dirigem em sua inserção nos cornos uterinos até os ovários, onde se permanecem em aposição. Descreve-se 4 regiões nas tubas uterinas, uma chamada de intersticial, uma chamada de ínstima, outra ampular e outra infundibular.
com aproximadamente 25 fibras na sua parte mais distal, tá? Só retornar aqui rapidinho para mostrar para vocês a tuba uterina, essas 4 partes, olha. Istmo, ampola, infundíbulo e a parte fimbriais aqui. Beleza? Aí eu tenho aquele que a gente já viu. E os ovários, né, como a gente vê a imagem bonitinha deles, estão ligados anteriormente à face posterior do ligamento largo pelo mesovário. A face posterior é livre. A região do ligamento largo que prende os ovários à pelve chama-se ligamento suspensor do ovário, por onde transitam os vasos ovarianos. Em um dos polos do ovário está o ligamento útero-ovariano. O ovário é constituído pelo córtex e pela medula. O córtex, revestido pelo epitélio celômico, contém os folículos ovarianos e a medula apresenta estroma e rica vascularização. Beleza? Então, pessoal, essa aula é nossa aula sobre sistema reprodutor feminino. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato que eu estarei tirando todas. Beleza? Abração.